Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, primeira edição. E vamos juntos dar uma olhada no que foi notícia no Brasil e no mundo nesta semana. A exportação de carne bovina subiu e bateu recorde em fevereiro. No primeiro bimestre, as vendas aos mercados internacionais atingiram 342 mil toneladas. A Associação Brasileira de Frigoríficos informou que as exportações de carne bovina do Brasil aumentaram 47% em fevereiro. Um novo recorde para o mês em 182.341 toneladas. A receita com os embarques somou quase 976 milhões de dólares, um avanço de 77% em relação a fevereiro de 2021. Somando a venda de carne bovina aos mercados internacionais nos primeiros 2 meses do ano, chegou a 342.339 toneladas, com receita de mais de 1,780 bilhões de dólares. O crescimento foi de 36% no volume e de 62% em faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de reduzir a sua participação nas compras, a China ainda é o país que mais importa carne bovina brasileira, com quase 141 mil toneladas no primeiro bimestre do ano, ou 41% das exportações totais. Segundo a associação, no ano passado, os embarques chineses representavam 47% do total. O segundo maior consumidor da carne brasileira são os Estados Unidos, que aumentaram a quantidade importada de 3% em 2021 para 12,7% neste ano. E uma boa notícia para o comércio. Entre aberturas e fechamentos de lojas, o varejo brasileiro voltou a registrar saldo positivo em 2021. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, foram mais de 204 mil novos pontos no período. Após o choque no comércio causado com a chegada da pandemia em 2020, o setor conseguiu reagir graças à flexibilização das restrições e o avanço da vacinação, apesar da deterioração das condições de consumo ao longo do ano, com a escalada dos juros, da inflação e o desemprego. Foram 204.400 novas aberturas de lojas e um total de 2.407.821 estabelecimentos ativos em 2021. Em 2020, o saldo ficou negativo em 28.300 lojas. O estudo também apontou que o faturamento real do setor no último ano registrou crescimento de 4,5%, o maior em 3 anos. A CNC também informou que mudou a base do cálculo do levantamento e passou a usar os dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, excluindo os microempreendedores individuais. Anteriormente, era feito a partir de informações das empresas de comércio com vínculo empregatício que constavam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. E atenção, essa notícia é para quem tem dívidas em aberto. Já começou o feirão Limpa Nome Emergencial da Serasa. A previsão é que mais de 20 milhões de débitos sejam quitados com os descontos oferecidos. Mais de 33 milhões de reais em dívidas podem ser renegociados com desconto de até 99% no feirão Limpa Nome Online promovido pela Serasa. O evento, que conta com a parceria de mais de 100 empresas, entre bancos, empresas de telefonia, varejistas e universidades, que vai até o dia 31 de março. Segundo a Serasa, a edição extra do feirão acontece porque o número de inadimplentes voltou a crescer no Brasil, chegando a 64.820.000. Próximo ao número registrado no pico da pandemia, que foi em abril de 2020, que foi de 65.910.000 brasileiros inadimplentes. Já o valor total das dívidas é de 260.700 bilhões de reais, 2 bilhões a mais do que o registrado em abril de 2020. Na nova versão do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, além do devedor conhecer e quitar os seus débitos em atraso, ele pode ter acesso à educação financeira. Na última edição do Feirão Limpa Nome, que foi em novembro, mais de 4 milhões de brasileiros conseguiram negociar as suas dívidas atrasadas. E a partir de agora, aquelas ligações chatas de telemarketing vão ter que começar com o número 0303. A regra é válida para chamadas feitas de aparelhos celulares. Para chamadas de telefone fixo, a mudança é obrigatória a partir de junho.
Agora o consumidor vai poder identificar as chamadas de telemarketing. Uma nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações obriga que esse tipo de chamada tenha o código 0303 no início do número de qualquer ligação para avisar que vai ofertar produtos ou serviços. Mas, por enquanto, a mudança vale apenas para chamadas originadas de números de telefone celular. Para aqueles feitos de linhas fixas, a medida vai valer somente a partir de junho. O identificador foi aprovado no final do ano passado. Segundo a Anatel, o objetivo da padronização é facilitar a identificação das chamadas de telemarketing ativo. As empresas que solicitam doação e que fazem cobrança foram consideradas exceções e não vão usar o código. Segundo a agência de telecomunicações, para favorecer o consumidor, as operadoras devem realizar o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do cliente. E no destaque internacional, o barco Endurance, que estava desaparecido há mais de um século, foi localizado na Antártica. 107 anos após o naufrágio, os destroços do barco Endurance do explorador Ernest Shackleton foram encontrados no mar de Weddell, no Oceano Antártico. De acordo com cientistas, a embarcação estava a uma profundidade de 3.008 metros e a 6 quilômetros do local do acidente. A expedição de busca incluiu quase 100 pessoas e zarpou da África do Sul em 5 de fevereiro. Há mais de um século, o irlandês Shackleton tentou cruzar a Antártica em uma travessia de 2.900 quilômetros através do continente congelado, passando pelo Polo Sul. Em janeiro de 1915, o navio ficou preso em um bloco de gelo no mar de Weddell. O barco permaneceu encalhado por meses até ser perfurado pelo gelo e afundar. A expedição se tornou uma missão de sobrevivência da tripulação, que acampou durante meses e acabou se refugiando na inóspita ilha Elefante. Shackleton partiu em busca de ajuda com alguns companheiros em um precário bote até as Ilhas Geórgia do Sul. Ele retornou e conseguiu resgatar com vida toda a tripulação. A expedição é recordada até hoje como uma viagem heróica. A expedição que localizou o Endurance no fim de semana usou tecnologia de última geração, como drones submarinos, para explorar a região descrita pelo próprio Shackleton como a pior parte do pior mar do mundo. Entrou em vigor na China uma nova lei que proíbe o compartilhamento de conteúdos religiosos pela internet sem autorização do governo. Seria mais uma medida para conter a fé no país, que parece ver na religião uma ameaça. No país controlado pelo Partido Comunista da China há mais de 70 anos, religiões como budismo, shintoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo são permitidas, mas com restrições. Falando do cristianismo, existe a igreja oficial e existe a igreja doméstica. Qual é a diferença dessas duas? Por exemplo, no culto da igreja oficial, é enviado a mensagem que vai se pregar, não é qualquer coisa que pode falar. Tem que se mandar o vídeo do culto para o departamento religioso. Você entendeu? E isso serve também para o islamismo, isso serve também para outras religiões oficiais. O doutor em teologia Jefferson Chagas morou na China por 10 anos e explica que a maioria dos chineses não quer fazer parte das igrejas oficiais do país. Se eu sou cristão e sou da igreja oficial, eles têm o controle da minha vida, eles têm meu nome, eles sabem onde eu estou. E os chineses querem ter liberdade. Então, os que convertem, eles preferem, mesmo diante da perseguição, eles preferem, mesmo com a perseguição, pertencer à igreja doméstica, que é essa igreja que cresce bastante na China, essa igreja que está alcançando gente até do Partido Comunista. E cresceu mais ainda durante a pandemia, quando templos do mundo todo foram fechados para conter a disseminação da Covid-19. E com isso, passaram a transmitir cultos online, inclusive no país asiático. E aí muitas pessoas que não eram da igreja se interessaram. E aí grandes grupos se reuniam online, sem controle do governo. O governo notou, peraí, a igreja está se tornando relevante, né? Idosos, doentes, pessoas que estavam desesperadas, começaram a encontrar consolo no evangelho, em cultos abertos online.
E aí o governo proibiu os cultos online abertos. Só podiam os cultos online das pessoas que eram membros da igreja, ou membros daquele grupo ali, né? E a igreja clandestina, eu não sei como eles controlavam isso. Talvez por isso, segundo o secretário-geral da organização Portas Abertas, entrou em vigor na China a lei que agora torna ilegal a transmissão de todas as reuniões e cultos online. Mas não é só isso, não. Desde o dia 1º de março, todo o conteúdo religioso transmitido ao vivo ou não, publicado em sites, redes sociais, blogs ou aplicativos de celular, devem ser autorizados pelo Serviço de Informação Religiosa de cada região da China. E quem descumprir essa lei pode ser punido. A pressão sobre o cristão e a pressão sobre a sua própria família, rede de relacionamentos. E até a prisão. Morte tem sido raros os casos de morte, como foi na época da ascensão do comunismo, mas de encarceramento, pressão e outros tipos de punição, interrogatório constante, sabe? Para dissuadir a pessoa da sua fé ou das suas atividades. E não é de hoje que o governo chinês fere a fé cristã. Em 2018, o país ordenou a queima de bíblias e templos. Naquele ano, também mandou tirar o livro sagrado de sites de vendas online. Em 2020, proibiu hinos e puniu cristãos que tivessem materiais religiosos. Em 2021, fez a Apple derrubar os aplicativos da Bíblia. E também no ano passado, teria ameaçado famílias que se recusavam a abandonar a fé cristã. Fatos que, segundo o pastor Felipe Mandu, da Igreja Internacional da Graça de Deus, são apenas a comprovação daquilo que a Bíblia diz. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o evangelho do Senhor Jesus, ele já era perseguido há muitos anos atrás, desde a época da Bíblia Sagrada. Então, não é agora que essa perseguição ela ia cessar. Assim segue a perseguição na China, com mais restrições à prática da fé cristã. Embora isso não seja surpresa para a liderança local, isso não diminui a dor deles e o desafio deles de continuarem vivendo em comunhão como corpo de Cristo ali no país. Então, nossos irmãos precisam das nossas orações, embora nada disso seja surpresa. Não é surpresa e, segundo o doutor em teologia Jefferson Chagas, não impede o povo chinês de continuar seguindo a palavra de Deus. Pelo contrário. Há uma expectativa ao redor do mundo evangélico que a China vai ser o grande celeiro de missionários. A lei está mudando, está complicando para os chineses cristãos, e mesmo assim a igreja cresce. Então, a perseguição sempre foi, não dá para explicar como na matemática, mas a perseguição sempre foi um combustível para a igreja crescer. O nosso papel hoje, nós temos que fazer é orar pelos governantes que estão à frente da China e não criticá-los, né? Porque nosso papel não é criticar, e sim orar para que eles venham ter um encontro com Deus e entender que eles estão impedindo pessoas de serem alcançadas, de serem salvas. E orar também para que Deus levante valentes que estão lá, homens de Deus, mulheres de Deus, nós todos, e orar para aquele lugar para que Deus possa manifestar da glória dele. E veja a seguir, jovens se oferecem como voluntários para participar do combate na guerra contra a Rússia. Em instantes, até já! Seja bem-vindo, estamos de volta. O Serviço Europeu de Monitoramento Atmosférico anunciou que os incêndios florestais que têm acontecido nas regiões centrais da América do Sul provocaram um aumento nas emissões de carbono jamais visto em 20 anos.
um dado alarmante para o aquecimento global. As análises foram divulgadas pelo Serviço Europeu de Monitoramento Atmosférico Copérnicos e mostram que os níveis de incêndios no Paraguai e na Argentina entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro alcançaram números recordes em termos de emissões de carbono desde o início de 2003. O poder de radiação de calor desses incêndios em plena temporada de verão no Paraguai, na Argentina, na Colômbia e na Venezuela também bateu recordes significativamente acima da média de 2003-2021. De acordo com os dados, nos 2 primeiros meses do ano, as emissões de CO2 dos incêndios florestais no Paraguai chegaram a 5 megatoneladas, 5 vezes mais do que no mesmo período do ano anterior. Na Argentina, as emissões alcançaram pelo menos 12 megatoneladas, quase 6 vezes mais do que em 2021. O Copérnicos também monitora os incêndios florestais na Colômbia e na Venezuela durante a estação seca. E olha só, uma alimentação saudável pode aumentar a expectativa de vida em até 13 anos, de acordo com um estudo. No entanto, comer inadequadamente resulta em diversos problemas de saúde e está associado a fatores de risco. Eles podem causar aproximadamente 11 milhões de óbitos por ano. O estudo assinado por pesquisadores de instituições norueguesas usaram como base o Global Burden of Disease, uma ferramenta que quantifica a perda de saúde de centenas de doenças, lesões e fatores de risco para que os sistemas de saúde possam ser melhorados. Os dados do GBD demonstraram, por exemplo, que uma dieta inadequada tem relação com cerca de 44% das mortes por complicações cardiovasculares e 26% dos óbitos por diabetes. Com essas informações, os pesquisadores investigaram se a mudança de hábitos alimentares poderia resultar em uma expectativa de vida maior para grupos populacionais de 3 regiões do globo: Estados Unidos, Europa e China. Nos Estados Unidos, por exemplo, os homens que iniciassem a dieta ideal aos 20 anos tinham um incremento de 13 anos na sua expectativa de vida. Já se o início fosse aos 80 anos, esse incremento era de somente 3,4 anos. Mas mesmo que o ganho de expectativa de vida seja menor à medida que a alimentação saudável seja adotada mais tardiamente, os autores observaram que a mudança tem impactos relevantes, inclusive entre idosos. As análises tiveram como base 3 tipos de dieta. Alimentos como nozes, leguminosas e grãos integrais foram apontados como os mais importantes no aumento de expectativa de vida separadamente. Cada um deles poderia representar mais um ano de vida para a pessoa que incorporasse ao menos uma opção na dieta a partir dos 20 anos. Frutas e peixes também foram considerados saudáveis. Já entre os que apresentaram mais risco à saúde, a carne vermelha ou processada lidera a lista. Enquanto milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia para fugir da guerra, alguns brasileiros fazem o caminho inverso. São jovens que se ofereceram como voluntários para participar do combate contra a Rússia. E eles chegam a pagar R$7 mil para viajar e se dizem dispostos até a morrer no conflito. Vamos conferir na reportagem do Kleber Werneck. Esse brasileiro está no lugar mais perigoso do mundo atualmente, Kiev, a capital da Ucrânia. E ele não foi por causa de trabalho e nem tem parentes por lá. Foi para a guerra por vontade própria. Ajudando os civis, na verdade, tá? Tem muita gente aqui realmente tentando buscar abrigo. O alarme está soando aqui e a gente está, nesse momento aqui, fazendo esse trabalho de ajudar, inclusive, a evacuar os civis daqui. Esse homem é um dos muitos voluntários estrangeiros que se ofereceram para lutar ao lado dos ucranianos na guerra contra a Rússia. O governo da Ucrânia, inclusive, lançou uma campanha para incentivar que pessoas de outras nacionalidades reforcem as tropas do país. O grupo recebeu o nome de Legião Internacional de Defesa do Território. Esse site recebe as inscrições de interessados de todo o mundo. Mais de 20 mil estrangeiros de vários países teriam se oferecido. A Embaixada da Ucrânia no Brasil informou ter sido procurada por mais de 100 jovens. Esse vídeo mostra alguns deles. Sou voluntário para a guerra na Ucrânia contra a Rússia. E sou voluntário para a guerra da Ucrânia. Estou como voluntário, quero ir como apoio de resgate. Mais um voluntário a se juntar à Força Estrangeira de Libertação da Ucrânia, assim como os demais do grupo aí.
Nesse outro vídeo, feito pelo brasileiro que já está na Ucrânia, ele conta um pouco de como é a rotina dos voluntários. Bom, a gente está fazendo um trabalho aqui, não é verdade? Mas é um trabalho de policiar mesmo. Alguns locais aqui, alguns bairros, né? Porque de vez em quando tem alguns pequenos distúrbios e a gente está dando, na verdade, um auxílio para a polícia, né? Somos uma pequena força auxiliar da polícia. E a gente informa qualquer tipo de atividade também suspeita às forças armadas do país, né? Bastante, além de tudo, escoltar também civis, né, para abrigos. Para ser aceito como voluntário é preciso ter algum tipo de treinamento ou experiência militar. A Embaixada da Ucrânia no Brasil não confirmou se haverá pagamento para os combatentes, mas é certo que eles terão que custear as despesas de viagem. E uma passagem aérea do Brasil para o leste europeu custa em média R$7 mil. Mesmo assim, tem gente que está disposta a fazer esse investimento para lutar. Essa empresária de São Paulo resolveu fazer um grupo para buscar ajuda financeira e tirar passaportes para os candidatos a voluntários. Ela disse que já reuniu 159 interessados, a maioria ex-militares. Eu entendo que talvez para muitas pessoas não faz sentido. Eu sou militar, você quer combater a guerra e tal, mas a pessoa nasceu com a vontade de ser militar. É a profissão dele. É isso que ele quer para a vida dele. O Fábio é um desses candidatos. Ele tem 43 anos e trabalhou durante muito tempo com segurança privada. Acredita que pode ajudar o exército ucraniano. Os parentes não concordam comigo, com a minha ideia. Falam diversas coisas que não vêm ao caso agora, né? A respeito da minha vontade de ir lá lutar. E nem as notícias e imagens aterrorizantes que chegam da Ucrânia fazem ele desistir. O Fábio afirma que, se for preciso, morrerá ao lado dos ucranianos. O meu próximo aqui, do meu lado, é o mesmo próximo que está lá precisando. Então, se for necessário perder a vida tentando ajudar o próximo lá que está precisando, eu estou disposto, sim. Muito corajosos. Infelizmente não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar na edição do meio-dia. Até mais. Um bom final de semana para você e até mais.